Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Truly, we need a kingdom perspective. Nós realmente precisamos de uma perspectiva do reino. Precisamos ser pessoas que não se deixam desviar pelas coisas deste mundo. Precisamos nos manter inabaláveis, com foco constante para não nos afastarmos das promessas de Deus. E ainda perceba que, por fim, essas promessas serão as melhores experiências na presença de Deus em seu reino. Por isso, eu te pergunto, você está tomando decisões com base na realidade do reino? Você está vivendo com a mentalidade de que esse dia está chegando ao fim? Que o tempo que temos neste planeta terminará em breve? Talvez bem mais cedo do que muitos de nós podemos pensar em relação às nossas próprias vidas. Mas o que vem depois? Será que vivemos com uma preparação adequada para o reino? Eu acho que, de muitas maneiras, o que vamos aprender hoje com o apóstolo Paulo, enquanto ele instrui Timóteo, são coisas que nos dão uma mentalidade diferente, pensando não de acordo de como o mundo avalia as coisas, mas tomando decisões baseadas e inspiradas no reino. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo para o livro que é chamado de 1 Timóteo. Estamos prontos para o capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Nós começamos no versículo 1. Observe que, logo de início, vemos que o assunto é sobre escravidão. Agora precisamos fazer uma distinção entre a escravidão de um ponto de vista mundano, o que acontece até hoje, que é até difícil de imaginar. Inclusive, temos visto um aumento de pessoas sendo escravizadas hoje, nestes tempos modernos de grande tecnologia. Há mais pessoas servindo e sendo exploradas como escravas, sendo tratadas da maneira muito bárbara, do que 10 ou 20 anos atrás. As coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando. E deixe-me dizer que isso é um sinal do reino se aproximando. Não acredite nas mentiras que alguns contam. E elas são realmente mentiras. Eu digo que são mentiras porque não há uma base bíblica para elas, que dizem que a igreja será triunfante, que a igreja trará uma mudança, que alcançaremos o domínio sobre esta terra e prepararemos as coisas perfeitamente para o retorno do Senhor. Isso não vai acontecer. Isso não é mencionado na Escritura. Não é verdadeiro profeticamente. Nós precisamos ver que as coisas estão realmente piorando e vão ficar ainda muito, muito, muito piores. Portanto, se nós não tivermos essa mentalidade de reino, seremos varridos. Vamos nos afastar de onde Deus quer que estejamos, fazendo as coisas que Ele quer que façamos. Na primeira parte desta passagem da primeira epístola a Timóteo, vemos que Paulo menciona a escravidão. Mas eu repito, não é a escravidão que normalmente vem à nossa mente quando pensamos nela, como a escravidão que assolou, por exemplo, os Estados Unidos da América há cerca de mais de 100 anos. O que aprendemos com isso é que a Bíblia fala de algo de forma muito diferente. Do que estou falando? Na Escritura, quando alguém não conseguia administrar sua dívida, chegava a hora de pagar por algo, e a pessoa não conseguia pagar. Uma das soluções é que a pessoa passava a ser servo, um empregado para o outro. E você pode aqui usar a palavra escravo. Às vezes, era servo daquele a quem ele devia,
outras vezes da pessoa que teria pago por ele. E então ele seria o servo dessa pessoa que pagou sua dívida. Muitas vezes, isso era visto como um ato de amor, um ato de gentileza. Por quê? Porque a quantidade de tempo que alguém precisava para servir, às vezes, não compensava totalmente, nem ao credor, nem aquele que fez o pagamento em seu nome. Não se compensava integralmente. Normalmente, a pessoa não queria levar um servo contratado, um escravo. Isso era do seu interesse. Ele fez o acordo, pensando que receberia o pagamento integral. Então, com isso em mente, não vemos algo que Paulo está se referindo aqui como o que foi cruel, bárbaro, desonroso, que foi a escravidão. Mas era apenas algo um tanto diferente quando falamos de uma escravidão bíblica. Esta é uma delas, e sabemos que, de acordo com a lei, estou falando sobre a lei judaica, onde os mestres tinham que abastecer adequadamente o seu servo. Se houvesse apenas comida suficiente para alguém comer, o servo a receberia, não a família. Então era muito, muito diferente. O que Paulo está dizendo aqui é, olhe comigo para o capítulo 6, versículo 1, onde ele diz: os escravos que estão sob o jugo. Veja que eles estão sob o jugo, que é um termo que implica em autoridade. Então, ele está falando para os que estão sob a autoridade de alguém. E já veremos que por aqui fala sobre o seu próprio mestre. Esta é uma palavra designada para um governante, uma pessoa que tem controle sobre alguém. E isso aconteceu não porque alguém foi capturado e foi escravo, mas neste contexto da Bíblia, alguém se tornou subserviente a outro por causa da incapacidade de pagar suas contas, de administrar sua dívida. O versículo diz aqui que o que está sob o jugo de seu próprio Senhor, e continua, que de toda honra é considerado digno. Ou seja, considere seu próprio Senhor que é digno de toda honra. Mostre-lhe isso. Pense assim. Uma das razões para essa fala, se você observar alguns comentaristas, trata-se de um treinamento. Nós precisamos responder àqueles que têm autoridade sobre nós para que saibamos como agir em relação à autoridade do Senhor sobre nós. Se você não pode servir a um homem, você não pode servir a Deus. Este é o pensamento principal aqui. E também se pergunta, por que devemos nos comportar dessa maneira? Para dar autoridade, para que o nome de Deus e o ensino, ou seja, um ensino baseado na Bíblia, o que a Escritura revela, e a doutrina bíblica não sejam blasfemados. Isso precisa ser uma preocupação primária sua e minha, de forma que não façamos nada que cause desprezo ao nome de Deus ou às doutrinas. Como crentes, devemos ser pessoas que entendem o que significa ser submisso, que entendam o que significa servir ao outro, ser um escravo, porque, como Paulo diz, e a mesma palavra é usada aqui, Paulo diz repetidamente, porque ele é um escravo do Messias. Então, se somos escravos do Messias, nós deveríamos saber como ser um servo, um bom servo, que honra e reconhece a autoridade de outra pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. E não importa o quanto alguém esteja sofrendo, saiba que isso vai durar pouco tempo. Isso não significa que devemos ser insensíveis àqueles que estão passando por dificuldades, mas precisamos perceber, em comparação com a eternidade no reino, que, nos dias atuais, o sofrimento é apenas um vapor. Obviamente, quando você está passando por você não sente que é assim. Mas precisamos perceber que o sofrimento vai acabar e que depois entraremos na glória eterna. Deus estará com você.
Ele irá fortalecê-lo. Ele lhe dará a capacidade de superar. E ele também promete nunca nos deixar ser testados além do que podemos. Assim, precisamos ter confiança no Senhor, que Ele nos ajudará na mais miserável das experiências, pois Ele é capaz de agir assim. Isso faz parte do poder milagroso de Deus. E repito, sem querer que tudo pareça insensível, indiferente, antipático aos que passam por situações horríveis. Elas podem quebrar nosso coração, nos trazer sofrimentos, nos trazer lágrimas, mas tudo vai acabar. E Deus, veja uma importante verdade, Deus tem toda a eternidade para consertar as coisas, para tratar, para ministrar essa dor que alguém está passando. Olhe agora para o versículo 2, que diz: mas, essa é uma palavra que supõe querer que tenhamos uma perspectiva diferente. Mas os que têm um mestre crente, não. E esta é uma palavra que diz: não pense mal, não tenha desprezo por ele, querendo dizer isso. Por sermos irmãos na fé, somos irmãos no Senhor, portanto, não tenho que lhe dar o respeito como a um senhor, como alguém que tem autoridade sobre mim. Paulo está dizendo aqui para Timóteo que você instrua o que estão nessa situação, se eles têm um senhor crente. Não perca seu respeito, não tenha desprezo por eles apenas pensando. Porque são todos irmãos, ele diz. Ao invés, faça o quê? Ao invés, sirva-o, mais ainda por quê? Depois diz: porque os crentes e também os entes queridos. Provavelmente está se referindo às mesmas pessoas, porque essas pessoas que têm menos para tratar com escravos geralmente têm uma boa renda. Eles têm recursos, e são eles que, veja o que está escrito, que estão auxiliando em boas obras, boas ações, bons esforços. Esses outros crentes, esses outros são abençoados e amados por Deus. Então, esses são aqueles que estão ajudando outros crentes. Essas coisas, ele diz, ensinam e exortam. Ou seja, encorajam outros a realizá-las e praticá-las em suas vidas. Então, novamente, o pensamento principal aqui é submeter-se à autoridade. Não usar nenhum relacionamento como irmãos do Senhor para explorar ou não dar a honra que você deveria a outro. Novamente, esses senhores eram pessoas, não como pensamentos normalmente quando pensamos em um senhor de escravos. Estamos falando de pessoas que frequentemente, especialmente se forem crentes, interviriam e pagariam a dívida de alguém. E este que foi abençoado por ele, este vira e o serviria por algum tempo. Como eu disse, se você olhar a literatura judaica, normalmente, o quanto alguém serviu, o tanto que ele foi capaz de fazer para o outro não compensou totalmente a dívida que foi paga, ou que foi contraída por este. Então, devo submeter-me à autoridade, tendo uma mentalidade, mesmo em uma situação como essa que diga: eu preciso ser humilde, preciso ser subserviente, preciso reconhecer a autoridade e perceber que essas pessoas também estão ajudando os outros. Agora veja o versículo 3. Começando no versículo 3, Paulo fala sobre pessoas que não estão ensinando a verdade, que estão ensinando uma outra doutrina, uma doutrina que não é baseada na Bíblia. Observe o que ele diz. Se alguém ensina uma outra, e aqui se refere a uma outra doutrina, uma doutrina diferente, ele diz, e também não concorda, não chega nem perto. Literalmente ele diz, com as sãs palavras.
Agora, de onde vem a expressão as sãs palavras? Ele diz, as sãs palavras de nosso Senhor Messias Yeshua. E finaliza dizendo, os que são contra o ensino, ou seja, que não são de acordo com o ensino segundo a piedade. Então aqui você tem pessoas, e vamos entender isso bem, que não estão ensinando doutrina baseada na Bíblia. Ele diz, esses são os que nem se aproximam, que nem chegam perto das sãs palavras que são de nosso Senhor Messias Yeshua, que estão de acordo com os ensinamentos da piedade. O que vemos aqui é que Paulo enfatiza uma doutrina de piedade. Esta é uma palavra que fala sobre agir de forma a manifestar o caráter de Deus. Não apenas manifestando-o pelo seu comportamento, mas também pela atitude e personalidade. O que isso quer dizer é que precisamos ser pessoas que até mesmo a nossa personalidade seja mudada pela nossa fé, que nos tornamos diferentes e impactados em todos os aspectos de nossa vida, de nosso ser, de nossa própria existência. Então, se nos depararmos com aqueles que ensinam de forma contrária à doutrina bíblica, que não se aproximam das sãs palavras de nosso Senhor Messias Yeshua e não ensina de acordo com as doutrinas da piedade, veja o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que essa pessoa, olhe o versículo 4, ele diz, essa pessoa é orgulhosa e não entende nada. Ela não é saudável em relação a contendas e guerras de palavras. Aqui, o que está dizendo é muito instável em grego. Pessoas como essas são pomposas, ou seja, elas são arrogantes, elas são orgulhosas, elas se colocam em primeiro lugar. O que a Escritura está dizendo é exatamente o oposto disso, que é se humilhar reconhecendo a autoridade, respeitando a autoridade corretamente e baseando tudo nas doutrinas da piedade. Mas se há alguém que não age desta maneira, essa pessoa é orgulhosa. Ela não está tendo entendimento adequado. Em seguida, vem uma palavra que significa não saudável. Veja só o que diz aqui. Não saudável em relação às contendas. E podemos dizer guerra de palavras. É isso que elas fazem. Elas prestam muita atenção às controvérsias, que elas amam, e elas guerreiam com palavras. Depois diz, e dessas coisas vem a inveja, a blasfêmia e as suspeitas malignas. Agora, isso pode significar que elas sempre pensam mal. Quando alguma coisa acontece de acordo com a lei judaica, se algo acontece, sempre podemos ver, interpretar este acontecimento de forma negativa. Mas a lei judaica diz para se fazer exatamente o oposto. Sempre pensar positivo a esse respeito. Se alguém diz algo, se faz algo, inicialmente, veja, você não sabe o que eles queriam dizer. Portanto, pense nisso de uma maneira positiva, da melhor maneira possível. Não coloque o pior entendimento no que é falado. Coloque o melhor entendimento. Em outras palavras, sempre dê a alguém o benefício da dúvida. Não se apresse por alguma motivação medíocre, por algo errado que a pessoa fez, com intenção contra você. Muitas vezes eu vi tantas disputas acontecerem, quando a pessoa nunca pretendia que fosse assim. Nunca pensou que algo seria entendido daquela maneira. Então, ele está dizendo aqui simplesmente que existem os que são obcecados por controvérsias e gostam dessas guerras de palavras. Por causa disso, o que acontece? É por isso que eles se tornam invejosos,
desrespeitosos e sempre têm suspeitas malignas. Versículo 5. Aqui descobrimos que são eles que estão constantemente em atritos, em discussões. Nós também vemos aqui que eles são pessoas que estão corrompidas na mente humana, na mente dos homens, que suas mentes se encontram corrompidas. E diz que eles são privados ou destituídos do quê? Veja só, da verdade. Então, observe a correlação. O que Paulo está ensinando a Timóteo, e que entendemos que, se não reconhecermos e tratarmos adequadamente a autoridade, nos tornaremos rebeldes, nos tornaremos desonrosos para com a autoridade. Se fizermos isso, o efeito será muito diferente em nossa vida e se baseará no fato de que se é orgulhoso. Lembra do termo ser arrogante? E eles são pomposos? Perceba uma outra coisa. Eles não têm o entendimento adequado. Eles são obcecados por controvérsias e guerras com palavras. O que ele quis dizer com esta palavra? Ele diz que essas pessoas são pessoas invejosas, desrespeitosas, sempre tendo suspeitas malignas. Nós descobrimos que são eles os que estão constantemente em atritos e têm uma mente que foi corrompida. Está se falando sobre uma mente humana que foi corrompida. Eles são privados da verdade. Observe o que diz aqui. Eles acham. Esta é a palavra para lei. É a palavra lei, mas em uma forma verbal. E nós entendemos que eles acreditam que isso seja a lei, uma doutrina, uma verdade. No que eles acreditam? Eles acreditam que a piedade é uma fonte de lucro. Ou seja, tudo o que eles fazem externamente, de maneira piedosa, eles acreditam que, fazendo assim, vai lhes trazer prosperidade. Para eles, este é um versículo claro que aponta para aqueles que são enganados e que estão enganando outros com este conceito do evangelho da prosperidade. Que eles acreditam simplesmente que essa piedade é um meio de se tornarem ricos. Nós veremos aqui que Paulo fala com Timóteo alertando sobre a riqueza, o amor ao dinheiro e o desejo de adquiri-lo. Então ele diz, eles consideram que a piedade é uma fonte de lucro. E o que ele diz? Olhe para o final do versículo 5, onde ele simplesmente diz, fique longe. Coloque distância entre você e essas pessoas. Agora, é interessante porque esta palavra usada com o sentido de partir, de se soltar, é o verbo de onde tiramos a palavra para se afastar. É um afastamento. É isso que significa. Afaste-se daquilo que é ruim. Afaste-se das coisas que não são de Deus. Então aqui simplesmente está escrito, afaste-se das tais pessoas que pensam desse jeito. Versículo 6. Mas descobrimos que se quisermos saber o que é um grande ganho, ele diz, grande fonte de lucro, grande fonte de enriquecimento é a piedade. Com o quê? Com contentamento. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que é um grande lucro quando alguém se contenta totalmente em agir de maneira piedosa. Isso que é lucrativo. Não financeiramente, mas interiormente, que traga um enorme sentido do Senhor na vida de alguém, que proporciona esse contentamento. Por isso ele diz, contente-se com uma conduta piedosa. É isso que ele está nos advertindo. Vamos para o versículo 7. Pois ninguém trouxe nada ao mundo.
eu não trouxe nada a este mundo, cheguei sem nada. Paulo diz, está claro ou óbvio. Poderíamos usar também o termo evidente. E dele nada se é capaz de tirar. Então, o que ele diz é que antes de você existir, você não tinha nada. Você não trouxe nada para este mundo. Está claro que você não pode tirar nada da riqueza material deste mundo. Então você entrou sem nada. Você vai sair sem nada. Que lucro você teve materialmente? Nenhum. Não houve ganho. Portanto, por que enfatizar o material? Por que acumular todas essas coisas? Porque quando lidamos com a eternidade, e é para lá que vamos, todos que morrem vão para a eternidade, tanto a morte da eternidade, com condenação, ou a vida eterna, com glória. Não acredite nos falsos mestres que dizem, olha, quando você está morto, você está morto. Só os crentes têm vida eterna. Os que não têm, eles simplesmente morrem. Eles simplesmente param de existir. Isso é falso. Está escrito nas Escrituras. Aqueles que morrem sem o Evangelho vão ranger os dentes eternamente. Eles vão chorar. Eles vão conhecer para sempre o castigo do Senhor. Então, não pense que quando você morre, é o fim. Quando você morrer, você irá para a eternidade. Então ele diz aqui, você sabe, está muito claro, você não trouxe nada para este mundo e você não é capaz, literalmente, nós não somos capazes de levar qualquer coisa quando nos formos. Versículo 7. Mas, nesta mentalidade diferente de pensar, em ser capaz de lucrar materialmente para sempre, ele diz, pelo contrário, porque a partícula que começa esta frase mostra um conflito, algo que é o oposto. Pelo contrário, ele diz, tendo. E a palavra que vem depois da ideia de sustento. Nós podemos usar o termo hebraico parnassá, tendo sustento e com o que nos cobrimos. A maioria entende que se trata de algo para cobrir o corpo. Então, você tem sua comida diária e vestuário, talvez cobertura de roupas, ou em abrigo, para morar. Ele diz, com essas coisas, ele diz de novo, ficamos contentes. Então, que não tenhamos, embora tantas pessoas tenham coisas materiais, elas não têm paz porque estão sempre tentando acumular, conseguir algo, comprar alguma coisa. Eu conheço uma pessoa que costumava trabalhar muito mesmo. Ele trabalhava em vendas. Então, seu salário não era fixo. Ele poderia receber bônus e, com base na comissão, ele trabalhava cada vez mais porque ele sempre tinha algo que queria comprar. Essa era a sua motivação. O que Paulo está dizendo aqui é que não é assim que alguém que é piedoso pensa. Nós fazemos um bom trabalho. Nós somos comprometidos, somos bons servos. Como ele diz aqui, damos corretamente a honra que é devida àqueles que têm autoridade. E isso significa ser um bom servo, ser um bom funcionário. Porém, também diz que não fiquemos obcecados com isso. Vamos nos contentar em ter nosso sustento e o vestiário. Depois ele continua dizendo, olhe agora por favor no versículo 9, ele diz, mas o que vem em seguida é o contrário daqueles que estão contentes com o sustento. E o abrigo, ele diz, aos que não são, mas sim aos que querem ser. Veja o que vem, que querem ser abastados, que querem ser ricos. Vou te falar uma coisa. Há um desejo crescente entre as pessoas pela riqueza. Recentemente, eu estava assistindo um programa na internet que falava sobre a mudança no casamento, sobre o que alguém procura em seu cônjuge.
E isso é verdadeiro tanto para mulheres quanto para homens, da mesma forma. Ou seja, eles estão procurando alguém que possa lhes proporcionar segurança financeira. E até mais que isso, riqueza. É disso que Paulo está falando aqui. O casamento não é um meio de obter riqueza. Você entendeu incorretamente. Olha o que ele diz aqui, veja novamente o nosso contexto. Mas aqueles que desejam ser ricos, quando você tem esse desejo, tome cuidado, porque terá um efeito muito contrário em sua vida. Paulo diz isso e não há outra maneira de interpretar esse versículo. Veja novamente o versículo 9. Os que desejam ser ricos, o que acontece? Eles caem em tentação. A palavra tentação significa que eles são facilmente seduzidos. Eles são facilmente manipulados. Eles são facilmente levados a fazer o que outra pessoa deseja que eles façam. E muitas vezes, há pessoas que entram em contato conosco pelo telefone. Nós recebemos todos esses anúncios e coisas assim. E todos são golpes. Eles estão tentando tirar vantagens. E muitas vezes as pessoas se apaixonam por eles. Por quê? Porque eles acreditam que é uma maneira de ficar rico, uma forma de se beneficiarem. Portanto, ele está alertando. Os que desejam ser ricos, eles caem em tentação e também em armadilhas. E também, ele diz, muitos pensamentos tolos e nocivos. É isso que as Escrituras nos dizem. Quando busco riqueza, esse é meu objetivo. Mas então é errado ser rico? Não, a Bíblia não diz isso. Deus pode fazer grandiosas coisas por meio de pessoas que têm recursos. Pode movê-las para abençoar e ajudar, mas se a sua motivação, aquilo que as motiva, o que as faz querer ser ricas, há muitas pessoas que simplesmente querem trabalhar bem, ter sucesso em seu trabalho, ter um negócio que prospera. E por causa disso, elas se tornam ricas. Não há nada de errado com isso. Mas há aqueles que dizem, eu realmente não estou preocupado com o meu negócio, estou preocupado com os resultados financeiros. O meu negócio me torna rico? A questão não é se meu negócio proporciona um bom serviço, se ajuda a comunidade, se ele me dá meu sustento e abrigo. Estou satisfeito com isso? Não, eu quero muito, muito mais. É sobre isso que ele está falando aqui. E essas pessoas, diz aqui, elas cairão em tentação, se encontrarão em armadilhas. Ou seja, é uma armadilha do inimigo. E elas também terão muitos. Fala-se aqui de uma grande quantidade. Muitos pensamentos e desejos diferentes que são tolos e nocivos. Tolos, pois você será enganado pelo inimigo. E no final será nocivo para você. Veja a próxima parte do versículo 9. Ele diz que leva os homens a afundarem ou mergulharem na. E a palavra é na ruína e na destruição. Agora, quem é a fonte dessa ruína e dessa destruição? É o inimigo. Ele adora trazer desgraças. É disso que ele cuida. Esse é o caráter dele. Qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é abençoar. Deus ama. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele quer ajudar. Ele quer trazer bondade para a sua vida. O que significa isso? É simplesmente ter a vida aqui e utilizá-la para a glória de Deus. Com isso, vem uma grande alegria e contentamento. Mas os que querem as coisas deste mundo e querem muitas coisas, eles terão desejos que são tolos. E veja o que ele diz, e que são nocivos. Por causa disso, eles serão mergulhados. É o que realmente está escrito aqui. Mergulhados. No quê? Na ruína e a destruição.
Isso é o que acontece quando pensamos incorretamente sobre o que deveríamos estar fazendo neste mundo. Quando não temos uma perspectiva piedosa, uma perspectiva do reino. Último versículo. Esse é um versículo muito conhecido que diz: pois a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Que versículo! A raiz, aquilo que nutre, aquilo que provê de todo o mal, a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro. E faço questão de repetir, não apenas por se ter dinheiro, mas por amar o dinheiro. E esse amor é o dinheiro. Se você ama alguém, você deseja passar tempo com essa pessoa. Você deseja estar perto dessa pessoa. Há muitas pessoas que simplesmente adoram estar perto do dinheiro, ou do que o dinheiro pode lhes dar, o que podem comprar com ele. Por isso ele diz, cuidado, porque é a raiz de todos os males. E muitos... O que acontece? Bem, quando você ama o dinheiro, veja o que ele diz. Ele vai te furar. Vai entrar dentro de você, como se colocasse uma agulha dentro de você. Ele vai te perfurar. Com o quê? Com muitas dores. Veja só que coisa interessante. As pessoas pensam que o dinheiro traz felicidade a elas. Não traz. Se você está buscando dinheiro, haverá uma fonte de dores. Mas quando você buscar a piedade, será uma busca pela alegria. E você receberá dessa busca pela piedade a alegria. A questão que se coloca é simplesmente a seguinte: vamos acreditar em Paulo? Será que vamos interpretar essas palavras literalmente como palavras? Lembra do que ele disse no início dos textos? São como sãs palavras de nosso Senhor Messias e Yeshua. Foi isso que Paulo nos deu nesta mensagem da Escritura. Palavras sãs, que vão produzir um grande ganho em nossa vida. Esse ganho não está nas posses, mas está no contentamento e na alegria, e nos levará à intimidade com Deus. E por aqui já vou encerrando. Tudo isso nos dá uma amostra do reino. Então, quando eu busco a piedade com contentamento, dizendo com o que estou satisfeito, eu reconheço a autoridade de Deus em minha vida. Ou seja, eu me submeto à sua vontade, faço sua obra. E ao fazer isso, a piedade se expressa. E quando isso te satisfaz, você será, preste bastante atenção, você será espiritualmente forte. O que aprendemos aqui? Quando estamos pensando incorretamente, quando estamos todos obcecados com controvérsias e análises de palavras, e brigando e discutindo e tendo suspeitas, tudo é ruim, tudo é mal, tudo está contra mim. Quando é isso que temos, tudo tira a alegria. E não apenas tira a alegria e o contentamento. O que acontece? Tudo nos dá uma maneira errada de pensar e nos dá uma perspectiva ímpia. Nos torna facilmente manipulados pelo inimigo, de forma que tenhamos desejos que são tolos e que nos prejudicarão. Nós seremos facilmente movidos pela tentação para o campo de batalha do inimigo, onde sofreremos a derrota. Isso é o que Paulo está incentivando Timóteo a compartilhar, porque não queremos a derrota, não queremos agir de forma tola, não queremos ver destruição em nossas vidas, mas sim queremos crescer espiritualmente fortes. Então, faça a si mesmo uma pergunta muito importante. O que você vai fazer com esses primeiros 10 versículos do primeiro capítulo de Timóteo? Eu acredito que, pelo que estudamos até agora em 1 Timóteo, esses 10 versículos são fundamentais se quisermos viver uma vida que Deus quer que vivamos. Então, espero que esta semana você simplesmente não termine este estudo agora.
mas que você possa retornar e ler esses 10 versículos, que você ore através deles e que você se pergunte: Senhor, como posso aplicar essa verdade à minha vida? Porque nesses versículos há uma grande sabedoria para viver uma vida agradável a Deus, que gere testemunhos que Deus vê como dignos de louvor. Agora, vou terminando por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.